Salve, salve, vestibulando! Seja bem-vindo ao cursinho Univesp. Eu sou o professor Murilo e vou resolver com vocês a prova de linguagens do Enem 2023. Vem comigo! Pessoal, a gente tem uma questãozinha aqui muito bacana do Enem que vai trabalhar com um comando que é bastante interessante, que é esse aqui, ó. Inferir, né? Infere-se algo. Então, antes da gente fazer a leitura, antes da gente ver exatamente o que o enunciado está cobrando, vamos falar um pouquinho sobre esse cara. O verbo inferir significa deduzir, extrair algo que não está evidentemente no texto, mas permite que a gente possa identificá-lo. É um jogo ali de pressupostos, de elementos que estão implícitos. Então a gente vai ter que somar informações que estão presentes no texto e a partir delas criar uma outra perspectiva, criar uma informação, criar uma reflexão, criar uma tese a partir daquilo. Então a gente vai ter que buscar alguns elementos dentro do texto que vão servir de base, de alimento para a nossa inferência. Sabendo disso, vamos à leitura do texto, vamos ver o que o enunciado espera que a gente consiga identificar e a gente vai para as alternativas. Bora! De quem é esta língua? Uma pequena editora brasileira, a Urutau, acaba de lançar em Lisboa uma antologia antirracista de poetas estrangeiros em Portugal. Olha, já tem coisa importante aqui pra gente, hein? Eu tenho uma antologia antirracista de poetas estrangeiros em Portugal, com o título Volta pra Tua Terra. Emblemático esse título, né? O livro denuncia, então se tem denúncia, tem alguma coisa que está errada, as diversas formas de racismo a que os imigrantes estão sujeitos. Alguns dos poetas brasileiros antologiados queixam-se do desdém com que um grande número de portugueses acolhe o português brasileiro. É uma queixa frequente. Então, cadê a queixa frequente, né, que está aqui em destaque? O desdém com que um grande número de portugueses acolhe o português brasileiro. Então aqui a gente tem uma situação problema. Vamos colocar aqui, ó, aqui está a nossa situação problema, tá? Aqui é onde a gente vai olhar com um pouquinho mais de cuidado. Continuando agora a leitura. Aqui em Portugal, eles dizem que nosso português é errado, que nós não falamos português, escreve a poetisa paulista Maria Júlia Pinheiro. Para concluir, se a sua linguagem, a lusitana, ainda conserva a palavra da opressão, ela não é a mais bonita do mundo. Ela é uma das mais violentas. Forte aqui, hein? Então, ó, tem as aspas, né, que é um recorte, é uma própria fala aqui da Maria Júlia, que o nosso português, o português brasileiro, é errado. Que nós, brasileiros, não falamos português. Então tá, sabendo disso daqui, da denúncia dela, né, do ponto de vista apresentado, a gente identificou a situação problema, vamos lá para as informações denunciadas e das alternativas. O texto de Água Lusa tematiza o preconceito. Sim, já encontramos o preconceito lá em cima, né? Em relação ao português brasileiro. Com base no trecho citado pelo autor, infere-se, então a gente vai deduzir alguma coisa, que esse preconceito se deve. Se ele se deve, é a causa. Então a gente vai procurar aqui a causa do preconceito, tá? Bom, se eu tenho uma circunstância que a gente destacou aqui, o desdém com que um grande número de portugueses acolhe o português brasileiro, e eles consideram que o nosso português é errado, qual é o grande problema? O que dá para a gente inferir, então? Se um grupo, se os lusitanos, os portugueses, desdenham o português brasileiro e consideram que nós, brasileiros, falamos o português errado, é porque existe um ideal de um português correto. Se tem o errado, como antagonista tem que ter o correto, para estar fora desse padrão. Qual que é o padrão, então, na visão do português? Que apenas o português europeu seria o adequado. O brasileiro, por falar uma variante diferente, né, que a gente vai ter a variante regional, fazendo essa separaçãozinha entre o português europeu e o nosso português brasileiro, se eles enxergam que a nossa variante é errada, é porque existe um ideal de uma língua que é certa e uma outra língua que é errada. Ou seja, há um equívoco ali na intenção, né, do que seria a língua.
A língua ela representa a cultura de um povo e ela se adapta às necessidades desse falante. Se nós utilizamos uma variante diferente do europeu, é porque nós temos infinitas influências indígenas, africanas, de várias formas distintas a partir da imigração também, que vão construir um português que é tipicamente nosso. E não que ele esteja certo ou errado, ele é nosso e ele funciona do jeito que ele é. Então o que a gente conseguiu inferir aqui? Que se tem algo errado, se o nosso português é o errado, é porque existe algum certo. Vamos ver se as alternativas contemplam esse tipo de informação. Esse preconceito se deve à dificuldade de consolidar, ou seja, de solidificar, né? Consolidação da literatura brasileira em outros países. Olha, ele não fala que não foi consolidada a literatura brasileira em outros países. Não é essa a causa desse preconceito, né? Então, esse preconceito se deve aos diferentes graus de instrução, aqui eu vou ter a formalidade, né, a formação, graus de instrução formal entre os falantes de língua portuguesa. Aqui, quando eu falo de grau de instrução formal, eu estou falando de uma variante que vai trabalhar com maior ou menor formalidade. Seria uma adaptação a ambiente que é mais ou menos formal. Não é esse o caso aqui, não se deve ao fato de estar em um ambiente formal ou informal, se deve ao fato de ser brasileiro ou ser português, variantes regionais. Se deve, então, à existência de uma língua ideal, que alguns falantes lusitanos, portugueses, creem, acreditam ser a falada em Portugal. Olha, aqui tem coisa muito interessante, tá? Esse preconceito se deve à existência de uma língua ideal que alguns falantes portugueses, lusitanos, imaginam ser a falada em Portugal. A gente identificou algo muito próximo disso, né? Deixa essa daqui então separadinha. Esse preconceito se deve ao intercâmbio cultural que ocorre entre os povos dos diferentes países de língua portuguesa. O preconceito não se dá por causa do intercâmbio, não é ele que promove. O preconceito se dá graças ao ideal de um estar certo e o outro estar errado. Depois disso ocorre esse intercâmbio e aí você vê, identifica na prática aquele outro idioma e vai ter o ato preconceituoso. Mas a causa dele está lá no ideal produzido pelos portugueses. A distância territorial entre os falantes do português que vivem em Portugal e no Brasil não é graças à distância, né? Não é isso. Na verdade, o que eu tenho é um ideal formado. Então aqui a gente ficou direitinho com a ideia de existência de uma língua ideal que alguns falantes lusitanos têm em relação àquilo que seria o correto, a língua correta. E a nossa língua brasileira seria, portanto, errada, inadequada na visão deles. Essa questãozinha de inferência é muito bacana porque ela vai trabalhar com o conceito de variantes linguísticas, trazendo um certo conteúdo ali para que a gente possa identificar o causador desse preconceito. Tá certo? Espero que você tenha ido aí com tranquilidade, tenha entendido tudo e tenha acertado essa questão. Valeu, até mais!